Me Apaixonei pela Vilã é uma light novel que recém acabou de lançar na New Pop e que eu recebi faz uns 2, 3 dias mais ou menos aqui em casa. Eu já li e eu já vim querer comentar a respeito porque ela é uma obra Yuri, né? Eu não sei se é bem Yuri o termo que eu posso usar, peço perdão se eu estiver falando besteira, mas é uma obra de romance Yuri e que, tipo, é muito fofa e que, cara, eu me prendi completamente porque desde que foi anunciado Me Apaixonei pela Vilã, todo mundo falava muito bem, todo mundo elogiava muito a história, mas principalmente eu acho que o que me fez ter muita vontade de ler mesmo, assim, de coração, foi a própria autora, a Inori, que, tipo, ela, assim como o autor de Saihaten no Paladin, ela é uma pessoa muito ativa no Twitter, e, tipo, ela tá sempre respondendo quando você comenta nas postagens dela, principalmente quando é a respeito da história dela, que, se eu não me engano, inclusive já finalizou. Essa light novel já tá finalizada em 5 volumes. E a New Pop aparentemente já tá planejada pra lançar todos os volumes. E é óbvio que eu vou fazer uma análise rápida de todos eles, porque eu já amei a história, já amei a autora. Temos aqui um negócio assim que eu não posso não fazer, né? Eu me sinto na obrigação de falar sobre essa obra de arte que é maravilhosa. Antes de mais nada, eu acho que eu posso começar falando um pouco sobre a história de Me Apaixonei pela Vilã. E a gente tem duas protagonistas nessa história, a primeira delas sendo a Rei. A Rei é a protagonista que, na verdade, está contando a história, já que Me Apaixonei pela Vilã é escrito em primeira pessoa. E a gente já começa conhecendo essa obra, sabendo que a Rei é uma garota que, ela, não vou dizer que reencarnou, na personagem, porque a gente não sabe se ela morreu ou não. Ela só sabe que ela acordou no corpo da sua protagonista favorita de jogos, que era uma protagonista de um jogo Otome, aqueles jogos de romance pra garotas que tem várias rotas, esse tipo de coisa. E ela tá diretamente de frente pra sua personagem favorita do jogo, que é a Claire François, vulga a vilã principal desse jogo, que, se eu não me engano, se chama, deixa eu lembrar, o nome do jogo é Revolution, agora que eu acabei de lembrar. E a Claire é aquele tipo de personagem, aquela vilã que fica rindo, que vai causar problemas pra protagonista, né? Tipo, empurrar na água ou atrapalhar as rotas da personagem, dependendo das escolhas que a protagonista ou o jogador faz. O problema é que a Rei, no caso a protagonista, ela é apaixonada pela Claire e, tipo, ao contrário do que a gente geralmente acompanha em obras desse tipo, ao invés da protagonista ficar com raiva da Claire quando ela fica atrapalhando a vida dela, na verdade a Rei adora, ela é meio que uma masoquista. E a Claire, quando ela vê que a Rei tá tipo, empurrei você na água, e a Rei tá tipo, felicidade, tipo, oh meu Deus, ela me tocou, oh meu Deus, faça de novo, pise mais forte em mim, a Claire fica tipo, essa menina tem problema. A relação delas é basicamente essa, a dinâmica das personagens é essa, e elas duas são as protagonistas principais da obra. E basicamente a história vai acompanhando a Rei, que vai o tempo todo correr atrás da Claire como um cachorrinho, por mais que, né, ela em teoria não pudesse fazer isso, porque o jogo segue uma linha de rotas e tem eventos, né, pra, tipo, ajudar o jogador a alcançar o amor do parceiro que ele quer, do paquera que ele quer, no caso. Aí, tipo, é interessante porque na novel esses mesmos eventos, tipo, o festival escolar, vai ter luta, vai ter um festival não sei do que, vai ter um ataque não sei do que. Todos esses eventos acontecem, mas como a Rei, ela tá tomando decisões diferentes na história, ela tá alterando as rotas pra que basicamente a Claire se torne a paquera dela. E, tipo, é muito legal porque a gente vai acompanhando ao mesmo tempo as expectativas da protagonista e o que deveria ter sido na versão original, porque ela sempre vai descrevendo pra gente a versão original, como que era, e tipo, a protagonista, ela é uma viciada em Revolution, tanto que ela tinha decorado basicamente todos os eventos, todas as falas, tudo a respeito do jogo. Isso torna a personagem meio hack, porque ela meio que sabe os plot twists dos outros personagens e que gera uma confusão do caramba, mas é muito divertido de acompanhar. E pra gente tentar descobrir o que tá acontecendo. E ao mesmo tempo, eu vou dizer que é até interessante esse negócio de tipo, ela meio que prevê o futuro de certa forma, porque ela vai saber o que vai rolar no jogo.
Mas ao mesmo tempo não, porque tem muitas coisas que ela não sabe porque o jogo não apresenta pro jogador. Ela tem que lidar com essas escolhas que ela faz. E é um negócio muito interessante que me deixou feliz, tá ligado? Tipo, cara, tá trabalhando essa ideia de jogo. É um jogo, logo vai ter algumas coisas que ela não vai saber e vai ter rota, tipo... Eu acho legal que a Inori, ela trabalha muito bem esse lance de, tipo, ser um jogo e não necessariamente ela foi invocada pra um mundo mágico e, tipo, ela ignora esse sistema de jogo. Não, ela coloca isso em destaque o tempo todo. Tanto que a Rei, a protagonista, ela sabe que a Claire vai ter um final ruim, tipo, no final das rotas, de todas as rotas, basicamente. Ela tem algum final ruim, já que ela é uma das vilãs principais. E, tipo, a finalização mais básica da Claire é, tipo, ela ser expulsa da escola, ou ela, tipo, alguma coisa do gênero, e a pior de todas é ela ser condenada à morte ou alguma coisa assim. A Rei, sabendo desse tipo de coisa, sabendo das possibilidades que vão poder alcançar a Claire, inclusive coisas que vão acontecer com a Claire e que ela vai tentar impedir no futuro, ela tenta o máximo possível ajudar a Claire desde sempre. Cara, e é muito, muito foda, tipo, é muito divertido e muito interessante também. Me apaixonei pela vilã, aparentemente conta com um elenco muito pequeno de personagens, não é um negócio muito extenso. Eu posso começar apresentando os paqueras do jogo, né, que eles são 3 personagens até então apresentados, que são 3 príncipes que estudam numa escola lá dos nobres, e tem todo um sistema de nobres e plebeus, e aí o reino tá em uma fase basicamente... revolução de evolução, basicamente. E tá tendo umas treta entre os nobres e os plebeus, porque os plebeus estão conseguindo ir estudar nessas escolas picas pra caralho, porque eles não podiam estudar, eles não podiam, né, ter direito à educação. E aí agora tá mudando aos pouquinhos, e isso causa muitos atritos e tal. Tem todo um clima em cima disso, que tem vários arcos em cima disso também, que é muito legal. Os arcos são bem curtinhos, mas ainda assim trabalha muito bem cada ponto específico da história. E os 3 príncipes, eles são... O Rod é aquele tipo de príncipe que ele é o mais famoso, é o paquera mais famoso, porque ele é aquele tipo, ah, eu sou muito incrível, olha como eu sou lindo, olha como eu sou foda. Tipo, ele é aquele tipo de personagem alto astral, orgulhoso e que, tipo, tá cagando pras dificuldades. Esse tipo de personagem, basicamente, é o mais famoso e ele é o primogênito ali do reino. A gente tem também o Yor. O Yor, ele é muito curioso porque, tipo... ele é aquele príncipe, tipo, com um portezinho de príncipe dele e tal. Mas ele tem um fato muito curioso sobre ele, e que inclusive é um dos plots em cima desse personagem, que acaba deixando a gente meio... suspeito, você é suspeito, príncipe. O Yor, ele é um cara meio duas caras, assim, sabe? Ele demonstra uma coisa, mas ele tem uma faceta dele um pouco meio que malvado, meio cruel. E que posteriormente é tratada de certa forma como uma parte do mistério e tal, interessantíssimo também. Mas, ainda sobre ele, o Yor, na rota dele, tem um certo obstáculo a ser superado, que é o fato de que a sua melhor amiga, a Misha, e que inclusive a Misha é uma das melhores amigas e, tipo, basicamente a amiga da protagonista no jogo, basicamente, que seria aquela, tipo... sempre tem esse tipo de personagem em jogos de Otome, não que eu saiba. E tem, tipo, todo um trampo de, tipo, o jogador tem que decidir entre a amizade com a Misha, ou o romance com o Yor, esse tipo de parada. E é uma coisa destacada porque a Misha ama o Yor também, e aí tem toda uma tretinha em cima disso. E temos o terceiro príncipe, que é o Sen. Ele é um cara mais na dele, assim, tipo, ele é aquele personagem castiel de amor doce. Quer dizer, ele não é boca suja, só que, tipo, ele é mais na dele, assim, ele é mais de boa. E é o tipo que a Rei mais gosta, tipo, é o paquera que ela mais gosta, porque ele é mais humano, porque ele é mais sincero, e ele não é perfeitinho, tipo, super humano, igual os outros 2 príncipes são. Ele também não é o paquera mais famoso, mas se você for na rota dele, é muito mais difícil de você conseguir, porque a Claire gosta do Sen. E aí tem toda uma tretinha, tipo... A Claire, ela é chata nas outras rotas, mas ela é 1000 vezes pior na rota do Sen, justamente por esse fato. Mas apesar de saber disso, a Rei, ela sempre apoia o relacionamento da Claire com o Sen. Fica, tipo, jogando, então você gosta dele, esse tipo de coisa. Ela fica zoando e fica, tipo, meio que apoiando o relacionamento deles, ou, tipo, só zoando a Claire por conta disso. No grande geral, a história de Me Apaixonei pela Vilã vai acompanhar basicamente a Rei conhecendo a Claire
ela enchendo o saco da Claire o tempo todo, querendo que ela preste atenção nela o tempo inteiro e zoando a Claire justamente porque a Claire é uma pessoa, assim, muito cabeça quente, de certa forma, mas muito fácil de entender também. Justamente porque a Rei sabe tudo sobre ela e gosta de ficar brincando com ela o tempo todo também. E a gente vai tendo vários momentos, assim, é quase uma obra episódica que eu posso dizer. Você tem vários arcos bem pequenos, assim, pra trabalhar algum aspecto ou algum evento específico. Tipo, no começo da história elas se conhecem e aí a protagonista tem a chance de, tipo, conseguir um trabalho, já que ela é uma plebeia, tipo, a protagonista do jogo é uma plebeia, e ela pode trabalhar, e a Rei acaba escolhendo trabalhar como empregada da Claire. E aí, né, rola umas tretinhas em cima disso, mas ela acaba conseguindo se tornar a empregada dela pra ficar junto da Claire. E, inclusive, ficar perto da Lene, que é a empregada dos François, né? É uma das empregadas ali da família François. E ela esconde um segredo também que posteriormente é revelado pra gente. Eu acho que é melhor eu não citar esse aspecto, porque é mais legal se você ler a história. Mas todos os personagens, de certa forma, têm um segredinho e que vai, de certa forma, traçar algum plot futuramente, algum arco que eu acho muito legal. E a Rei o tempo todo faz, tipo, umas citações, não só, tipo, na escrita, mas nos diálogos também. Tipo, ela fala, ah, eu sei que isso vai acontecer tal coisa, mas, tipo, ela não fala exatamente o que vai acontecer. Aí deixa a gente, fica, tipo, como você sabe? O que vai acontecer? E os personagens ficam, como é que você sabe disso? Daí ela fica, tipo, desviando da conversa. Mas é muito interessante esse tipo de coisa, porque deixa a gente interessado também. Mas o que mais me deixou feliz de acompanhar, tipo, o que mais me interessou realmente e me apaixonei pela vilã é, de certa forma, os personagens, principalmente a Claire, porque ela é claramente um ponto-chave, por mais que ela seja uma antagonista ali na história, e porque a Rei sabe muito sobre ela e cria todo um mistério em torno dela, e tipo, deixa você muito interessado pra saber o que vai rolar. Inclusive, falando sobre a Claire, na Light Novel, ela tem um capítulo extra na visão da Lene, que é a empregada, né, a primeira empregada François deles lá. Tem todo um flashback da Claire com os pais dela, como ela perdoa a mãe dela, e tipo, ela tem o cabelo cacheadinho, não é tipo natural, ela cacheia porque a mãe dela, a falecida mãe dela, tinha o cabelo, ela também ficava enrolandinho, então ela meio que faz como lembrança e por gosto, esse tipo de coisa. É um aprofundamento, de certa forma, muito... Você se apega mais ao personagem, de certa forma, e você entende como ele se tornou dessa forma. E é interessante porque a Rei sabe de tudo isso, e sabendo justamente desse tipo de coisa, e ela fica o tempo todo batendo o martelo pra Claire se manter como ela é hoje, pra ela não mudar no futuro e provavelmente evitar um final catastrófico. O que me lembra, inclusive, bastante Hamefura, outra obra de reencarnação em jogo também é muito legal. Enfim, é basicamente isso que eu tenho pra falar. Eu não quero dar grandes spoilers da história, porque eu acho que vai ser muito mais interessante se você for atrás de ler a obra e se futuramente também torcer pra que vire um anime, porque eu acho que vai virar uma obra muito incrível, que eu gosto bastante. Que trabalha não só, tipo, a comédia e o relacionamento, mas ele pega, às vezes, uma questões um pouco mais pesada, principalmente o preconceito não só entre, tipo, o clássico nobres e plebeus, a própria questão da homossexualidade e tal, porque a própria Claire é bastante preconceituosa em relação a isso, mas dá pra ver que ela vai mudando aos pouquinhos. Então eu recomendo muito que você garanta o seu volume, que ele tá maravilhoso, ele é lindo, ele é bem grandinho, assim, dá pra ver que ele é um volume bem grande, mas ele é muito gostosinho de ler, porque, ó, tipo, escritas grandes. Muito gostosinho, recomendo muito, serão 5 volumes lançados, eu torço pra que venha tudo aqui, e eu mal posso esperar pra ter a minha coleção completa. Muito obrigada a você que viu o vídeo até aqui, eu espero que você dê uma chance pra novel. Uma boa semana pra você, e tchau!